Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tatá Literária e hoje vamos falar do livro A Raiva Não Educa, a Calma Educa, da autora Maya Angelman. Esse livro entrou na lista dos mais vendidos na Amazon, na lista da Veja e na lista da Nielsen. Ela aí já tem mais de 1 milhão de seguidores, isso só no Instagram, tirando as outras redes, TikTok, YouTube. E ela fala muito sobre a educação respeitosa. E eu separei também alguns vídeos, de perguntas e respostas com a Maya. Então esse livro eu vou falar um pouquinho da minha leitura, da minha experiência com esse livro, mas também vou colocar a autora aí falando os seus pontos de vistas, a sua ideia de criação. E gente, esse livro eu falo que mudou a minha forma de enxergar o modo que a gente fala com as crianças. Antes de seguir com a resenha, eu vou deixar um trechinho aí da autora falando qual foi o objetivo principal de ter criado esse bebezinho aqui, esse livro maravilhoso, A Raiva Não Educa, a Calma Educa. A primeira pergunta é: de onde surgiu a ideia de escrever esse livro? A ideia surgiu da vontade de alcançar pessoas não só no online, mas no offline também. Então pensei, vou escrever um livro de rápida leitura, prático, fácil compreensão para alcançar o maior número de pessoas e parece que tem dado certo. Sim, Maia, deu muito certo, porque esse livro já se tornou um dos livros mais vendidos, tanto na lista da Veja quanto na lista da Nielsen e também na Amazon. Bom, esse livro tinha uma leitura muito rápida e uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é porque tem muitas figurinhas também ilustrativas. E o foco principal desse livro é a educação respeitosa. O que é a educação respeitosa? A gente vê hoje em dia que a comunicação com as crianças, normalmente que a gente vê, que a gente acompanha desde sempre, Os pais sempre querem educar na base do grito, na base de bater, na base da surra. E não é bem assim que educa uma criança, porque se for na base do grito, na base do tapa, acaba até causando traumas na criança. Então, nesse livro, a Maya vai ensinar como que a gente vai conseguir dar uma educação respeitosa, mas com uma comunicação mais afetiva, uma educação mais carinhosa. E a Maya, ela fez muitos estudos sobre esse tema, tanto que muitos anos que ela fala nesse tema em suas redes sociais, e ela é conhecida por isso, pela educação respeitosa, e ela fala muito da evolução do ser humano. Como que o ser humano, antigamente, até a gente vê, infelizmente, nos dias atuais, que tudo na base da violência, na base do grito, vai conseguir resolver e educar as crianças, se não é bem dessa forma que funciona. E sobre o desenvolvimento do ser humano, a Maya explica que quando a gente já é adulto, a gente já tem um pensamento, o nosso cérebro está formado e tudo mais. Uma criança ainda não tem todo o seu cérebro desenvolvido. E cientificamente já é comprovado que uma pessoa, para se tornar 100% madura, 100% o seu cérebro maduro, construído aí, após os 25 anos. E a gente fala, meu Deus, gente, então até os 25 anos a gente ainda é uma adolescente, é uma criança? Não, porque conforme os anos vai passando, a gente vai evoluindo. Então não tem como a gente comparar o discernimento de uma criança de 4 anos com uma adolescente de 15 anos, porque os pensamentos é diferente, a evolução, tanto que quando a criança ainda é pequena, ainda ela vive muito nesse universo do imaginário, tem amigos imaginários e tudo mais, é porque ainda o cérebro tá se formando, então não tem como a gente cobrar de uma criança algo que às vezes até a gente não faz, A gente tem que ser exemplo. Então a gente tem que ter esse discernimento que uma criança não vai entender algo da mesma forma que eu, como uma pessoa já adulta e formada, com o cérebro todo formado, tudo certinho, vai entender. Então a Maya fala muito sobre isso, sobre o desenvolvimento do ser humano e sobre essa evolução. E como funciona a educação respeitosa? A educação respeitosa começa através de uma mudança de pensamento por parte do adulto primeiro, de entender que a criança tem igual valor.
de entender que, por se tratar da pessoa mais vulnerável da sociedade, é aí que a gente precisa se disponibilizar em ajudar essa criança, ao invés de castigar e de punir. Afinal das contas, dos dois, quem tem o cérebro maduro somos nós. Nesse livro, a Maia também explica as diferenças entre respeito e obediência. Uma coisa é a criança te respeitar por ser o pai, a mãe, o tio, a avó, ou seja, quem for que crie essa criança, acima de tudo, a criança tem que ter um respeito. E o respeito vai muito além, não é ter medo do adulto. Ai meu Deus, eu vou apanhar, ah meu Deus, eu fiz coisa errada. Então muita parte aí da criação vai muito na base do medo e não do respeito. E tem muita diferença você ter medo de uma pessoa e ter respeito. Tanto que a autora coloca até aqui, né, o significado de uma palavra da outra. Obediência, substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou às ordens de alguém. E respeito é um sentimento que impede uma pessoa de tratar mal a alguém ou agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Estima, afeição e consideração. Gente, depois eu vou colocar algumas figurinhas que tem no livro, porque é muito hilário. Os detalhes desse livro, porque é muito interessante. Tanto que tem uma figurinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que a Maia também fala sobre o atutismo. Nessa figurinha, o atuto fala: estou te punindo porque você é mal educado. Aí a criança pergunta: você está me punindo por eu ter um cérebro imaturo? Porque as crianças ainda, às vezes, quando faz alguma coisa errada ou age com má educação, a criança não tem o discernimento daquilo que está fazendo. E outra coisa é você criar expectativas em cima de uma criança. Essa figurinha eu achei muito legal também, porque na figurinha você percebe que tem um bebezinho. E aí a mãe fala: socorro, ele quer me manipular. Gente, como que uma criança vai manipular uma pessoa já madura? Uma pessoa grande, não tem como uma criança manipular. E sim, ao contrário, né? O adulto que manipula uma criança. Aí, nesse capítulo do atutismo, surge até uma pergunta: por que os adultos tendem a criar expectativas irreais com relação às atitudes das crianças? É uma pergunta de se pensar, né? Tem duas possíveis explicações para isso. A primeira é porque nós, na nossa infância, também fomos criados dessa maneira, com expectativas irreais sobre o nosso desenvolvimento. E uma segunda possível explicação, que é mais histórica e remete aí ao século XVIII e XIX, de uma pedagogia nebulosa, na qual a criança era vista como um ser que precisava andar dentro de certos princípios, e de que qualquer manifestação fora desses princípios era vista como manifestação do mal. Então essa visão fez com que os adultos começassem a criar as crianças de maneira muito violenta e muito desrespeitosa, a fim de garantir assim uma salvação para elas, mas nós sabemos que hoje em dia, obviamente, a ciência já desbancou isso e sabemos que os comportamentos desafiadores, na verdade, têm muito mais a ver com a imaturidade delas do que com qualquer influência maléfica, malévola. Aí a gente percebe, né, como que no passado, é uma luta constante, mas no passado era muito mais difícil, eu acho, educar uma criança. Eles acreditavam muito nessa parte também de malévolo, principalmente quem foi criado na igreja, sabe, que, isso aí é coisa do capeta, não sei o que, tipo, essa criança tá possuída, não sei o que. É muito irreal, gente, é muito surreal essas coisas, porque, né, a criança ainda tá em fase de desenvolvimento, não tem nada em relação a uma coisa espiritual, algo do tipo. É muito complicado, né? E o que fazer quando a criança tem comportamentos desafiadores? Vamos lá, nós precisamos primeiro diferenciar duas coisas. Uma coisa é o sentimento, a outra coisa é o comportamento. O que a gente geralmente faz é olhar para o comportamento, que é uma birra, a criança que está mostrando a língua, que está dando uma resposta assim meio atravessada, e a gente foca nisso com a vontade de controlar para que essa criança jamais faça isso de novo. Mas o que a gente precisa entender primeiro é que a criança está se comportando assim porque por trás existe um sentimento. Então o primeiro passo é entender o que esse comportamento está me comunicando, o que está por trás desse comportamento. Por quê?
todo comportamento desafiador é, na verdade, uma comunicação. Só que por causa da criança não ter ainda um cérebro maduro, ela não vai conseguir chegar para a gente e falar assim: mamãe, hoje eu estou frustrada porque o amiguinho me bateu na escola. O que ele vai fazer é manifestar essa frustração através de comportamentos desafiadores. E aí, mais uma vez, entra em ação o nosso cérebro maduro em interpretar o que esse comportamento significa. Uma vez que eu consigo entender o que está por trás, o sentimento que move esse comportamento, aí eu acolho esse sentimento primeiro, validando o que a criança está sentindo. Porque ela tem direito de ficar frustrada, ela tem direito de ficar triste, ela tem direito de sentir tudo. E uma vez que eu acolho, aí sim eu posso conduzi-la em seu comportamento. Do mesmo jeito que a gente acolhe os sentimentos dos nossos melhores amigos, dos nossos parceiros, a gente também precisa fazer isso com as nossas crianças. Do mesmo jeito que quando uma amiga liga pra gente e quer desabafar, a gente para tudo que a gente está fazendo para escutar essa amiga. Precisamos fazer isso com as crianças, principalmente porque elas não têm recursos emocionais ainda para lidar com as birras. Então, mais uma vez, nós, cérebros maduros, precisamos acolher esses seres humaninhos cujos cérebros não estão tão maduros ainda. A gente tem que saber ter um discernimento como acolher essa criança, porque às vezes ela estava sendo uma birra ou tá tendo um mau comportamento para chamar a nossa atenção. Então a gente tem que ver se realmente a gente tá fazendo isso, né? A gente tá dando todo o suporte para essa criança. E uma coisa assim que eu falo em relação a esse livro é que não é um livro que é só para pais, né? Não é só para quem tem filhos. É para quem também tem uma convivência com crianças, ou seja, sobrinhos, parentes ou vizinhos que vocês têm amizade, se tem criança. Mas também uma coisa que, conforme eu não tenho filhos, mas quando eu li esse livro, eu tive algumas reflexões também em relação à minha infância, sobre a minha criação e como que isso reflete em quem a gente se torna hoje, né? A pessoa madura que a gente se torna hoje. Isso muito tem a ver com a nossa educação. Então é um livro que eu aconselho para todo mundo ler, não só para quem tem filhos, mas para todo mundo ler. E sobre birra, ai gente, eu acho que essa é a parte que todo mundo mais espera, né? Porque criança faz birra, a gente sabe que criança faz birra e às vezes até é difícil controlar, a gente se estressa, a gente passa vergonha, não sabe como lidar. Já acompanhei muitas situações assim, que os pais perdem o controle quando a criança tá fazendo birra, mas a gente também tem que parar pra pensar que o adulto também faz birra, não é só a criança que faz birra. Vamos então falar sobre as birras, mas dessa vez não sobre as birras das crianças, sobre as birras dos adultos, porque sim, nós também fazemos birras. Sabe quando a gente discute com o nosso parceiro, a nossa parceira, a gente dá um gelo, fica ignorando, não responde mensagem, sai batendo porta pela casa, fica batendo no armário, fica o dia inteiro no passivo-agressivo, nada mais é do que uma birra de adultos, que é uma intensa frustração. Ou então quando a gente posta aquela indireta nos stories ou fica batendo boca nos comentários dos posts. Então, gente, é birra de adultos também. A única razão pela qual você e eu não nos jogamos no chão na hora que a gente está frustrado é porque temos um cérebro maduro. E essa não é uma vantagem pra gente, porque na verdade esse é um processo que acontece naturalmente. Então a gente não pode se vangloriar de não se jogar no chão, de fazer birra, porque o único motivo é porque a gente tem cérebro maduro e não é graças a nós, é a biologia mesmo. Ou vai amar esse vídeo ou vai odiar. Afinal de contas, o que é adultismo? O que é o adultismo? Bom, vocês já viram aqui ao longo desse vídeo que nós somos o cérebro maduro. Pois bem, quando eu me conscientizo do fato de que tenho um cérebro maduro, mais maduro do que da criança, que eu tenho mais experiência de vida, que eu tenho mais força, e eu uso isso contra a criança, estou sendo adultista. Quando eu percebo que tenho cérebro maduro, tenho mais experiência de vida, tenho mais força, tenho toda essa vasta gama de habilidades que me diferencia da criança e uso isso a favor dela, aí eu estou de fato respeitando a criança. Então o adultismo nada mais é do que usar dos meus privilégios de adulto contra a criança. E é isso, gente. A gente não pode exigir de uma criança um discernimento que a gente tem, que ela entenda as coisas como a gente entende. Sobre birras, tem essa figurinha que eu achei muito engraçada também, que ele fala, boa, boa, ele não quer me obedecer. Gente, muitos pais fazem isso. Não se jogar no chão, como a Maia falou, né?
os pais têm um cérebro maduro e não faz você jogar no chão, mas, gente, quantos pais você vê que realmente perde o controle e não sabe lidar com uma criança? E tem um capítulo que fala sobre a violência, mas a gente pode perceber que na educação muitos pais levam mais para esse lado da violência do que pelo lado do carinho, do afeto. Então as crianças passam a obedecer os pais por medo, realmente medo. Que aqui no livro mesmo fala que crianças nunca devem se esforçar por nosso amor, elas devem descansar nele. Então, a criança não tem que obedecer a gente ou respeitar a gente para receber o nosso amor. A gente já tem que dar o nosso amor e a criança se sentir acolhida e realmente se sentir protegida. É isso que a gente tem que fazer, proteger nossas crianças. E também em relação a traumas, tudo que a gente vivencia na nossa infância reflete no adulto que a gente se transforma hoje, né? Em quem a gente é hoje. E lendo esse livro, eu tive muitas reflexões sobre isso, sobre a criação, sobre como que a gente passa, né, a se autoconhecer mesmo, né? Muitas coisas assim que a criança vivencia na infância pode gerar traumas na vida adulta. Então por isso que é muito importante a forma que a gente se comunica, a palavra que a gente coloca. Porque um exemplo que eu vou dar aqui, que é um clichê, né? Que todo mundo fala, a mãe principalmente quando tá estressada. Mas um dia quando eu morrer... Sabe, a criança fica, meu Deus, minha mãe vai morrer, eu fico, sabe, tipo, quando eu morrer, ou a mãe fala, eu vou sumir. Nossa, muito, minha mãe já falou isso, mãe, não minta, você já falou que eu lembro. Eu vou sumir, vou deixar aqui, vou largar você aí, vou sumir, não sei o que. A criança fica, meu Deus, se ela sumir, quem vai cuidar de mim? Eu vou ficar sozinha no mundo. Então, assim, gera um trauma, mesmo que no subconsciente da criança, e isso gera um trauma, e é um trauma, assim, que fala, meu Deus, eu vou ficar sozinha, o que vai acontecer comigo? Mesmo a criança não tendo um discernimento, do que significa aquelas palavras, ela fica com medo de ficar sozinha no mundo, de perder a mãe. Então, muitas coisas que a gente fala no nosso dia a dia, perto de uma criança, a gente tem que se policiar muito com o que a gente fala para não gerar um trauma. E quando gera um trauma, aquilo vai acompanhar pro resto da vida daquela criança, ela vai crescer um adulto traumatizado. E assim, é muito complexa essa parte, então quem tem filhos é uma responsabilidade e tem que ter um discernimento, tem que ser uma pessoa bem madura para poder cuidar de uma criança, para poder cuidar de um outro ser humano, porque a gente tem que pensar que é a evolução da nossa sociedade, que o que a gente quer para o nosso futuro, então a gente tem que ser um exemplo para a criança. O que eu quero que ela se torne, eu quero que ela se torne um adulto responsável, respeitoso. Então eu tenho que transmitir tudo isso para essa criança, para quando essa criança crescer e começar a ter outros relacionamentos, conhecer outras pessoas, começar a ir pro mundo mesmo, transmitir esse amor, esse respeito, esse cuidado. Então é muito importante. Bom, em relação a traumas, a gente sabe que a gente não pode colocar as crianças também numa bolha, né? Que não é possível a gente evitar eventos traumáticos, nem mesmo situações que nós mesmos infringimos. Mas o que podemos oferecer é a disponibilidade emocional para acolher todos os sentimentos que surgirão por parte da criança, como consequência do momento traumático. Então, uma coisa que tem coisas, é claro, que a gente não consegue controlar, é uma perda ou algo que aconteceu, tem coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente tem que saber como acolher essa criança nesses momentos, se ter e ser madura, apesar que tem momentos que até, né, as pessoas como adultos também está frágil, mas a gente tem que entender que a criança é o ser mais frágil nessas situações. Então a gente tem que ter consciência de como acolher as crianças nessas situações. E quem cuida do adulto?
É claro que vai ter aqueles momentos que tá emocionalmente esgotado, que precisa de um acolhimento. Então, se a gente tem uma base familiar acolhedora, então pode procurar ajuda com os parentes, mas com o marido, com a sogra, ou seja lá quem for a pessoa mais próxima de você. Mas também a terapia ajuda demais, porque uma pessoa já grande, adulta, tem um discernimento de levantar e correr atrás e pedir ajuda. Então, fazer terapia é a melhor solução, gente. Quando você sente que não tem mais nada a se fazer, não tem mais nada, tipo, eu tô desesperada, não sei o que fazer da minha vida, então procure ajuda de um profissional. É isso. Mas, gente, a autora, ela leva a narrativa, sobre a educação respeitosa, sobre esse tema que às vezes é até polêmico, mas ela leva de uma forma bem leve, até bem humorada. A autora usa muito do humor para falar sobre esse tema, então é uma leitura bem gostosa, uma leitura rápida. Eu li esse livro acho que em um dia, como eu tinha aqui voltado do trabalho, foi um dia, mas eu acho que eu leria esse livro em 2 horas tranquilamente, porque é uma leitura bem tranquila e bem gostosa, mas também tem muitas reflexões. Então, tem muitas coisas que você vai ler aqui que vai relembrar da sua infância. Então, é um livro que me fez refletir muitas coisas mesmo. Fica aqui o convite, então, de vocês lerem o meu livro, para vocês conhecerem de fato o que significa educação positiva, porque, sabe, para mudarmos a sociedade, precisamos mudar a maneira como a gente cria e educa as nossas crianças, e essa mudança começa na gente. Então, compre meu livro e me acompanhem nas redes sociais, @maia_Eigenmann. Se você não souber como escrever, deve estar aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar escrito meu nome, para você poder copiar e colar para ficar mais fácil. E é isso. Obrigada. E o prefácio desse livro foi escrito pela Paola Caroselli, que é chefe de cozinha, empresária e mãe da Fran. E aqui ela fala que foi na busca de outras formas de educação que conheceu a Maia, a educadora respeitosa, que ela fala como se estivesse sentada em sua frente, tomando uma xícara de café, te ouvindo sem julgamentos e falando: eu te entendo, deixa eu te contar uma coisa. E é bem isso, gente. A escrita da Maia é uma escrita como se você estivesse tomando um chá, um café com a sua amiga na sua casa. Você até sente essa proximidade com a autora, porque ela coloca umas palavras assim que é muito como se você estivesse se desabafando com a sua amiga e ela te dando uns conselhos de volta, jogando a real na sua cara. Você já é uma mulher grande, é uma mulher adulta aí, já tem um discernimento. Então é muito isso. Eu adorei, bem humorado esse livro. Eu falo que é pra todo mundo ler esse livro, gente. Todo mundo lê esse livro, porque é muito importante a gente ter esse respeito, esse carinho e ter uma educação respeitosa com as nossas crianças. Então essa foi uma resenha de hoje um pouco diferente, com perguntas e respostas. A Maia é uma pessoa incrível, maravilhosa. Seguem elas nas redes sociais, eu já deixei aí na tela para vocês, mas também tem aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem todas as redes da Maia. Tem um link do livro também, se vocês tiveram curiosidade de saber um pouquinho mais, de ler esse livro. A autora, a Maia, ela também vai lançar agora, acho que ela vai lançar em agosto ou setembro, um livro novo que se chama Pais Feridos, Filhos Sobreviventes. É um livro também falando sobre educação respeitosa, mas vai entrar mais para um lado mais profundo, vai mexer lá nas feridas internas dos pais, principalmente. Então eu acho que é um livro que vai ser muito tocante, muito emocionante. E ela fez até uma palestra no TED, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para vocês assistirem. Que assim, foi uma apresentação incrível, uma palestra incrível que vale muito a pena conferir. E é claro que quando lançar esse novo livro eu também vou ler e vou trazer a resenha aqui para vocês. E essa foi a resenha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago para vocês. E ative o sininho para receber notificação de sempre quando sair vídeos novos, tá bom?
Então já clique aí para ver outros vídeos do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!